de energia solar ao invés de usar a pilha. Tá ok? Como o professor Luiz Gustavo acabou de colocar, o Brasil está situado numa área fantástica de aproveitamento de energia solar. Dessa forma, precisamos pensar em estratégias, ações e políticas públicas que, de fato, coloquem esse tipo de energia na vida da população brasileira. No esquema a seguir, percebemos a ação de coletores solares e painéis fotovoltaicos. Dessa forma, o primeiro esquema demonstra, na verdade, uma forma bem simples de aproveitamento de energia solar, onde eu possuo coletores que, na verdade, são placas escuras que possuem um esquema de serpentina com canos metálicos internos, que com a própria movimentação da caixa d'água e de um boiler, consegue realizar o fluxo de água, permitindo com que a água do encanamento passe por dentro do coletor e assim seja aquecida, sendo muito útil para o aquecimento de água para o banho. Nesse segundo esquema, eu tenho uma foto demonstrando um parque de energia solar. Reparem que ele está numa localidade desértica. Entre as placas solares não existe nenhum tipo de plantação. Isso ocorre para evitar que o início do crescimento dessas plantas atrapalhem a coleta de energia solar. Dessa forma, uma das desvantagens das placas solares é exatamente a grande área que elas ocupam e o prejuízo direto que elas trazem com relação a desmatamento. Nesse esquema aqui abaixo, eu tenho a produtividade elétrica a partir dos painéis solares. Então, reparem, o painel solar consegue capturar a energia trazida pelo Sol, realiza uma reação onde ele libera partículas de elétrons, e esses elétrons conseguem fluir por um esquema promovendo a corrente elétrica. Isso pode ser distribuído através de um controlador de carga para várias casas ou para eletrodomésticos. Dessa maneira, a produção de energia elétrica, através da energia solar, ela é possível, ela é viável, mas o custo ainda é um dos fatores limitantes. Vamos dar uma olhadinha a respeito desses fatores limitantes. Vamos ver esse vídeo a seguir, que mostra a ação da usina solar ela em funcionamento e o aproveitamento de sua energia. Este é um projeto inovador, visa o crescimento e o desenvolvimento desse tipo de energia. Mas temos que pensar a respeito dos impactos socioambientais causados pela energia solar. Uma das restrições técnicas à difusão de projetos de aproveitamento de energia solar é a baixa eficiência dos sistemas de conversão de energia, o que torna necessário o uso de grandes áreas
para a captação de energia em quantidade suficiente para que o empreendimento se torne economicamente viável. Comparando-se, contudo, a outros recursos, como a energia hidráulica, por exemplo, observa-se que a limitação de espaço não é tão restritiva ao aproveitamento da energia solar. Nós vamos falar agora sobre a energia hidráulica. Lembrando que o nosso território, nós temos aí a Bacia Amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, tá? E nós temos a Bacia Platina, que é a quarta maior bacia hidrográfica do mundo. A energia hidráulica, ela apresenta algumas características energéticas: disponibilidade de recursos, facilidade de aproveitamento e principalmente seu caráter renovável. A energia hidráulica é proveniente da irradiação solar e da energia potencial gravitacional, através da evaporação, condensação e precipitação da água sobre a superfície terrestre. A participação da energia hidráulica na matriz energética nacional é de ordem de 42%, gerando cerca de 90% de toda a eletricidade produzida no país. Apesar da tendência de aumento de outras fontes devido a restrições socioeconômicas e ambientais de projetos hidrelétricos e os avanços tecnológicos no aproveitamento de fontes não convencionais, tudo indica que a energia hidráulica continuará sendo por muitos anos a principal fonte geradora de energia elétrica do Brasil. Isso ocorre devido ao Brasil possuir uma série de fontes e recursos hídricos naturais. Nosso país possui muita água e muitas fontes renováveis, dessa forma sendo uma energia interessante e de baixo custo. A grande questão é o impacto ambiental e social causado pela sua construção, ou seja, a construção da hidrelétrica, que demanda a retirada de populações ribeirinhas e a retirada até mesmo de animais nativos dessa área, que vai sofrer uma inundação grande. Isso, a um ponto de vista biológico, é algo preocupante, uma vez que várias espécies não vão ser retiradas em sua totalidade, facilitando ou beneficiando a questão da extinção em massa de algumas espécies, inclusive vegetais e animais. Populações ribeirinhas sofrem com a questão do preconceito, uma vez de que existe a necessidade da demanda energética e o interesse econômico do país em realizar essa obra. Eles precisam sair dali, abandonar suas casas e sua vida corriqueira para poder aí satisfazer as necessidades econômicas e energéticas do país. Vale lembrar que a energia hidrelétrica... Tá. Vale lembrar que a energia hidrelétrica no país, ela é privilegiada. Nosso território, boa parte do nosso território, está sobre uma zona tropical. Só que quando nós falamos de hidroeletricidade, nós falamos de impacto ambiental, como o professor Luiz Gustavo disse. Porém, todo mundo diz que a energia hidrelétrica não causa impacto. Causa impacto ambiental, causa impacto social. Por quê? Porque a hidrelétrica, ela não polui na sua produção. Enquanto estiver produzindo energia, ela não polui. Só que para você construir essa barragem, você precisa de energia potencial, ou seja, você precisa da queda d'água. Então você precisa construir uma barragem muito grande. E esta área, ela precisa ser represada. Então, peixes não conseguem mais subir o rio para desovar. Você tem que deslocar população. Se esse território estiver em uma reserva indígena, você vai acabar prejudicando esses indígenas também. Na atualidade, tem uma polêmica aí muito grande em cima da usina de Belo Monte, no Rio Xingu. A polêmica está sobre isto. O que o governo vai fazer com as populações indígenas que moram, que habitam nesta região? Além de tudo, cidades serão alagadas, todo o transporte realizado em alguns rios também serão prejudicados. Então, quando nós falamos de hidroeletricidade, não é tão simples assim no Brasil, apesar de nós termos aí uma riqueza hidrográfica bastante grande. Vale ressaltar a fala do professor e buscar um pouco informações históricas. Um exemplo, no Brasil, já houve o fato negativo da construção da hidrelétrica de Balbina. Nessa construção, várias espécies de répteis, anfíbios,
aves e mamíferos foram extintas, devido à não realização dos planos com relação à retirada desses animais. Balbina foi construído em plena floresta amazônica. A área desmatada para a construção de Balbina não compensou o consumo. Por quê? Porque como ela está Espera só no um pouquinho, meio... professor. Eu acho que esse assunto o aluno precisa ir buscar. É verdade. Vocês achavam que ia ser fácil? Não vai ser facinho assim, não.